Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Queridos irmãos e irmãs, começando esta nova semana que o Senhor fez para nós, nos colocamos diante do Senhor nesta noite, pedindo a Ele a graça da sua divina providência para vivermos santamente esta semana, revestidos sempre da sua graça, que nos dá força e coragem para podermos superar as intempéries do tempo, sobretudo neste tempo em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus de hoje, do Evangelho de São Mateus, nos coloca diante do Sermão da Montanha. A montanha, nas Sagradas Escrituras, são considerados lugares santos. O lugar onde Deus se manifesta, o lugar do recolhimento, o lugar da intimidade com Deus. Justamente na montanha, neste lugar santo, é que Deus se manifesta. Basta nós olharmos para a história do Antigo Testamento e nós encontraremos a figura de Moisés, que por várias vezes sobe ao Monte Sinai para ser orientado por Deus e para receber das mãos de Deus a tábua da lei, os 10 mandamentos. Basta olhar para a figura do profeta Elias, da primeira leitura de hoje também, foi um profeta que subiu ao Monte Carmelo para ter a experiência de Deus neste Monte Carmelo. Então a montanha é o lugar do encontro. Quem sabe nós poderíamos até pensar na nossa realidade aqui de Pacajá, tantos lugares altos. Embora não sejam considerados montanhas, mas são lugares altos. E quem sabe nós aproveitamos a geografia da nossa cidade, do nosso município, para também entrarmos nesta comunhão com Deus, no lugar alto, no lugar onde Deus se manifesta. Nas altas ladeiras do nosso município, Deus quer falar conosco, Deus quer se revelar a nós, Deus quer nos instruir na sua verdade. Por isso que, desde o início desta pandemia, eu tenho dito que o isolamento social deve ser transformado em recolhimento, orante, em nossas casas, nas nossas igrejas domésticas, que neste tempo devem se tornar lugares também de oração, santuários, cuja a família se encontra com Deus. Depois, um outro pormenor que aparece no Evangelho de hoje é a posição que Jesus está. No monte, ele se senta. É uma posição solene de quem ensina. É assim que se faz nas antigas escolas. O mestre se senta e de lá, então, ele profere o ensinamento para os seus discípulos. Jesus, então, ele se utiliza desta posição solene de quem ensina, de quem exerce o poder de governo sobre um determinado povo. E Jesus, então, nesta posição solene, ele vai apresentar ao mundo, aquele mundo presente e também ao mundo futuro, vai apresentar de que forma
ele pretende atuar no mundo enquanto enviado de Deus, enquanto filho bem-amado de Deus. E sentado de maneira solene no monte, Jesus então vai falar das linhas mestras do seu reinado, que se apoia justamente na justiça. E no reinado de Deus, todos aqueles que aderirem a este reino serão considerados felizes, bem-aventurados, benditos. E justamente Jesus, ele profere as bem-aventuranças. Essa proclamação, na proclamação das bem-aventuranças, Jesus nos faz notar que frequentemente nós somos muitas vezes desatentos. Muitas vezes nós somos até sem memória, desmemoriados. Podemos utilizar esta expressão. E às vezes nós atuamos como crianças que brincam, e as brincadeiras fazem com que as crianças esqueçam certas obrigações. Basta nós olharmos para a nossa história, né? Quantas vezes nós tínhamos uma obrigação e nos metemos na brincadeira e acabamos esquecendo aquela obrigação a ser feita. Quantas vezes eu saí, como a gente dizia, né, na lapada, né, porque tinha o compromisso na igreja e de repente eu me entretinha na brincadeira, na bola, em outro tipo de brincadeira, esquecia daquele compromisso, saía, como dizia, voado, né, para chegar naquele compromisso. Então Jesus chama a atenção. Muitas vezes nós somos sem memórias e aí nós atuamos na brincadeira e esquecemos as coisas sérias, as obrigações. Não que as brincadeiras não sejam boas, mas é para dizer que nós devemos ter tempo para tudo, para brincar, mas ter tempo também para as coisas sérias. E Jesus, então, temia que a grande quantidade de ensinamento, de boas notícias que ele tinha dado aos seus discípulos, através de suas palavras, através de gestos, através do silêncio, que tudo isso se diluísse em nossos pecados e preocupações. Por isso ele toma uma posição firme. Basta lembrar da parábola do semeador, a imagem do grão de trigo que foi sufocado nos espinhos. De repente, os nossos pecados e as nossas preocupações, elas podem sufocar o anúncio da Boa Nova que nos foi dado por Jesus, pela sua palavra. Por isso é que o evangelista São Mateus, ele introduz as bem-aventuranças que nos ajudam a viver de maneira ativa a nossa vida cristã. De vivermos da forma que a palavra de Deus nos orienta. Vejam, irmãos, as bem-aventuranças, elas estão destinadas a todo o mundo. Também para nós hoje, no dia de hoje, aqui em Pacajá. Porque hoje ainda o Senhor continua a se sentar e a nos instruir. E neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o Senhor se senta desta forma, através do púlpito virtual, para nos transmitir a sua palavra, através dos ensinamentos da igreja, por meio da celebração do sacramento da Eucaristia, por meio da adoração, por meio da oração mariana do terço, por meio de uma novena, por meio de um circo bíblico que se faz de maneira virtual, por meio de uma palestra. É desta forma que hoje o Senhor continua a nos instruir e essas bem-aventuranças são destinadas também para nós hoje em Pacajá. O Mestre Jesus não só ensina aos discípulos que o rodeiam, mas ele também ensina a todos. Ele não exclui nenhum tipo de pessoa do seu ensinamento,
mas ele apresenta uma mensagem que se torna universal, para todos. Agora, Jesus destaca nas bem-aventuranças as disposições que deve ter a nossa conduta moral e a nossa conduta ética, bem como a nossa conduta cristã. Embora a salvação definitiva não aconteça neste mundo, mas nós somos chamados a caminhar para o outro mundo, a plenitude do reino de Deus, onde de fato acontecerá a salvação. Mas enquanto nós vivemos aqui nesta terra, meus irmãos e irmãs, nós devemos mudar a nossa mentalidade, devemos transformar a nossa maneira de valorizar as coisas. Penso que na nossa vida as coisas precisam ter uma hierarquia, que nós chamamos de hierarquia de valores. O que é que de fato é essencial? O que é que de fato é prioridade para nós? O que de fato deve vir em primeiro plano e o que deve vir em segundo plano? E é justamente isso que Jesus está a nos destacar no Evangelho de hoje. Nós devemos nos acostumar a ver o rosto de Cristo que chora nas pessoas. O rosto de Cristo que está nos perseguidos, chorar com os que choram, mas também de viver daqueles que vivem sem a palavra de Deus, que precisam ser anunciados, mansos de coração, que nos fomentam justamente esta ânsia pela santidade que nos tornaram uma determinada determinação, como nos dizia a grande Santa Teresa de Ávila. Nós, a um certo momento da vida, nós devemos tomar uma determinada determinação, justamente para que nós sejamos semeadores desta alegria, da paz e da alegria que nós tantos sonhamos e que Jesus deseja inaugurar com a sua vinda, com a sua proposta de vivermos estas bem-aventuranças. Ainda, as bem-aventuranças são o perfume do Senhor participando da nossa vida humana, da nossa história humana. Deus que deseja perfumar a nossa vida de felicidade, de ternura, de amor, de compaixão, de paz. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o Senhor deseja participar com o seu suave perfume da nossa história. Os dois últimos versículos das bem-aventuranças nos incorporaram à cruz de Cristo, porque nos convidam à alegria quando as coisas ficam difíceis humanamente. E nós cantamos que nem sempre nós podemos estar alegres, mas nós podemos estar em paz, né? Mas o Senhor anuncia esta alegria que vem do Evangelho. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa paz. E que enquanto nós vivemos neste mundo, nós devemos viver de maneira coerente a nossa vida cristã, sendo firmes, vencendo as dificuldades da vida, as coisas que são contrárias e inesperadas, mas que nós devemos enfrentar com resignação de quem acredita na força do ressuscitado. Porque, no final das contas, a promessa do texto das bem-aventuranças de Mateus é claro para nós. Então, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Alegrai-vos e exultai. Nada está perdido. O que nós estamos a viver neste tempo, outros já viveram em outros tempos da história.
várias outras pandemias, várias outras situações de guerra, mas aqueles que perseveraram firmes saíram vitoriosos. É isso que nos acalenta o coração ao ouvirmos as bem-aventuranças do Senhor, porque nós estamos incluídos entre os bem-aventurados. Porque hoje a forma de perseguição que nós temos atualmente é a perseguição desse vírus. Somos perseguidos de todos os lados e devemos tomar os cuidados necessários, que são os cuidados de Deus, os mimos de Deus para nós. Por isso, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Porque as aflições do tempo presente, também nos ensina a palavra de Deus, não se pode comparar com a glória. Certamente, quantas pessoas dizem neste tempo que é a lista das coisas que se vai fazer depois da pandemia, né? Tantas coisas bonitas e boas que nós pensamos em fazer, mas o importante é que nós vivamos felizes, na paz de Deus, certos de que tudo isso passará e nós cantaremos as suas vitórias. Peçamos hoje a intercessão de Santo Efrem. Santo Efrem, um grande diácono, e Santo Efrem restaurou os hinos litúrgicos. Então queremos pedir que Santo Efrem interceda por nós e nos ajude a cantar a alegria de Deus na nossa vida, sobretudo nos momentos mais difíceis. Todos nós somos bem-aventurados e bem-aventuradas. Por isso, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmão